Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho da aula de tecnologia de hoje. E hoje nós temos como tema mundo digital. Essa aula está dividida em duas partes, do qual a gente vai apresentar uma aula hoje e a outra daqui 2 semanas. Vamos abrir aqui o formulário e vamos falar um pouquinho sobre o lixo eletrônico. Vamos ver aqui a atividade. Então nós temos aí, ó, o lixo eletrônico no mundo. Vou aumentar aqui para vocês poderem estar vendo um pouco melhor. Tá aí, ó. Cada vez mais populares, os celulares são o principal meio de acesso à internet entre crianças, adolescentes e adultos no Brasil. Como mostrou uma pesquisa importante chamada TIC Kids Online Brasil em 2018. E isso você deve saber melhor que ninguém. Mas depois de ver o número de aparelhos ativos e constatar a quantidade de lançamentos, como as pessoas trocam de modelo rapidamente, será que você já se perguntou para onde vai tudo isso depois do descarte? Hoje vamos falar de um tema cada vez mais importante da nossa sociedade de consumo, no qual os produtos não são feitos para durar muito: lixo. E vamos ver também uma forma de lidar com eles, seguindo os princípios dos 3 R's. Então, você já conhece os princípios dos 3 R's? Ou será que já segue? Se não conhece, a gente vai conhecer hoje. Tá? E tem até super-herói falando sobre essas letrinhas. Até o final dessa aula, quem vai propor uma solução é você. Prepare-se, cada um fazendo sua parte. Tá? Então, essa parte do super-herói, ela não ficou para essa semana, ela vai ficar para a próxima semana. Porque senão fica muito conteúdo para poder estar realizando. Ixi, aqui saiu errado, ó. Pergunta sem título, carambola. Mas vamos lá. Virando a página, os dados pessoais, que você vai colocar o seu nome. Letras maiúsculas, nome completo. Então, vamos lá. O foco principal dessa aula está na quantidade imensa de equipamentos eletrônicos produzidos, consumidos e descartados. Por que afinal queremos trocar um produto quase todo ano? Então, por que nós sempre procuramos trocar de celular aí? Você vai colocar os motivos que você acha que as pessoas elas fazem isso. Virou a página, lá é uma resposta pessoal. Continuando aqui. Lixo eletrônico no mundo. A quantidade de dispositivos eletrônicos ao nosso redor só aumenta. Consumimos cada vez mais pelas mais variedades e motivações. Como você deve ter ouvido do seu amigo ou familiar na entrevista. Então, lembra da entrevista na aula passada que a gente fez, né, com os nossos familiares? Então, é isso daí. Pode ser porque queremos ter o último modelo de aparelho, mesmo sem precisar. Porque não conseguimos consertar o antigo, buscando uma nova funcionalidade. Enfim, temos sempre uma explicação. Mas é preciso estar alerta, porque a fabricação dos dispositivos tecnológicos causa impacto enorme no ambiente. Resultado,
que fazer com todo esse lixo eletrônico gerado no mundo? Para discutir esses problemas, vamos antes ver alguns números. Então, aqui, o que a gente faz? Trazer uma reflexão, né? Trocamos de celulares, aparelhos eletrônicos, num curto espaço de tempo. Né? Os celulares a gente acaba trocando anualmente, a maioria das pessoas. Algumas conseguem manter o seu celular aí até 2 anos. O meu, por exemplo, já tem 1 ano e meio. Mas a gente percebe a diferença com o passar dos anos. O meu, por exemplo, já percebi diferença na bateria. A bateria está mais fraca. Então a gente acaba usando isso como um motivo para trocar, né? E aí vai. E a durabilidade, infelizmente, ela não é muito extensa, né, desses aparelhos eletrônicos. Ontem à noite eu assisti um documentário do Felipe Castanhari, que tem na Netflix, se vocês puderem assistir. Ele também tem um canal no YouTube muito bacana que fala sobre a questão da poluição do ser humano no mundo, né? E a gente fez algumas análises muito interessantes. Por exemplo, o mundo por si só ele tem os seus mecanismos de para lidar com esses materiais tóxicos. Porém, a demanda da produção humana de lixo tóxico é muito grande, né, com relação a esse processo que o mundo faz para poder realizar a limpeza, né? Seria como se de 100% que o ser humano produz de lixo tóxico, o mundo ele consegue fazer essa limpeza 5%. Né? Então é um valor muito baixo com relação à demanda que o ser humano realiza. Né? E nós temos aqui um gráfico muito bacana. Uma coisa legal que eu vi no documentário também é que o próprio planeta ele também polui. Um dos exemplos é os vulcões. Porém, se a gente for comparar o gás carbônico que o vulcão emite em comparação com a produção de lixo tóxico do ser humano, é apenas de 1%. Né? Então, os culpados desse lixo tóxico, da poluição, do gás carbônico, efetivamente do ser humano. Né? Então, somos nós que temos que fazer algo para poder estar resolvendo, né, esse problema. Porque um dia, se a natureza acabar, nós também fazemos parte da natureza. Então, vamos prosseguir aqui com a imagem. Leia com atenção os dados abaixo e tente imaginar o tamanho desse desafio. Então, aqui na bolinha amarela, vamos ver o que está escrito aí. Tudo que consumimos gera resíduos. E no caso de celulares, aparelhos de TV, computador, pilha, lâmpada, refrigeradores, impressoras, não é diferente. Tá? Então, nós somos seres que consumimos vários tipos de materiais, né? E esses aparelhos eletrônicos eles fazem parte da nossa lista de consumismo, do qual nós trocamos periodicamente. E isso acaba virando lixo. Né? Vamos no balãozinho azul aí. Ó. O problema é que os dispositivos eletrônicos geram muitos resíduos tóxicos e com o aumento crescente do consumo no mundo, o problema de descarte do lixo eletrônico é cada vez mais grave. Né? Então a gente produz o lixo, vamos fazer o que agora com o lixo? O lixo eletrônico. Vamos para o balãozinho vermelhinho aí, né? Rosa, enfim, qual vocês acharem. Vamos lá. Em 2006, o mundo descartou uma enormidade de dispositivos eletrônicos. Foram 44,7 milhões de toneladas, que equivalem a nada menos do que
4.500 torres Eiffel. Né? Para quem não sabe, a Torre Eiffel é aquela torre de Paris. Então, o ser humano descarta aí no mundo o equivalente a 4.500 torres Eiffel de material eletrônico. Então, se a gente parar para pensar, é muita coisa. Né? Para quem não sabe, essa Torre Eiffel é aquela famosa estrutura de ferro de Paris, né, na França. Imagine só essas milhares de torres de lixo. Por pessoa, são quase 7 quilos de lixos eletrônicos descartados todo ano. Caso esse lixo não tenha um encaminhamento seguro, pode causar muitos problemas para a saúde das pessoas e do planeta. Né? Então é muito lixo. O ser humano descarta aí 7 quilos por ano, né, de lixo. Uns descartam mais, outros descartam menos. Isso é apenas uma média. Né? Então vamos pegar 7 quilos de celular aí. Quanto celular será que não dá? Vai dar muito celular, né? Aí tem a fonte. Aqui nós temos uma propaganda, do qual vocês vão fazer uma análise e vão fazer também uma pesquisa para estar respondendo. Então aqui eu fiz uma pesquisa bem rápida de algumas imagens dos celulares da Apple, né, que vai contar um pouquinho da história aí. Ó. O primeiro celular da Apple, o iPhone, foi o 135, que é o iPhone 1. O iPhone 2 não existiu, já foi para o 3. Né? Nós tivemos o 3G e o 3GS, que é o 133 e o 135. Do 3 nós fomos para o 4. Né? Tivemos dois iPhone 4, que é esse 137 e o 140, que é o iPhone 4 e o 4S. Depois nós tivemos o iPhone 5, foram 3. Né? Então vocês percebem a evolução? Ó, do 1 foi para o 3, tivemos 2 3. Do 3 fomos para o 4, tivemos 2 4. E do 4 nós fomos para o 5, 3 5. Né? Que é o 112, 132 e voltou para o 112 de novo. iPhone 5, 5C e 5S. Depois nós tivemos o iPhone 6. Só o iPhone 6 foram 1, 2, 3, 4, 5. 5 versões de iPhone 6. Olha só quanta coisa, né? Que é o 129, 172, 143 e 192. Que é o iPhone 6, 6 Plus, 6S e 6S Plus. Depois do iPhone 6, dos quais foram 4, né, modelos, tivemos o 7. Tivemos 5 iPhone 6, né? Não foi 4, não, foi 5. Depois o 7, do quais tiveram 2, né? O 138 e 188, que é o 7 e o 7 Plus. Depois nós tivemos o 8, que foram 2, né? O 148 e o 188, que é o 8 e o 8 Plus. Depois nós tivemos o X e hoje a gente tem o 11. Então, se a gente pegar aqui e observar, o que muda de um para o outro? Começando de baixo para cima, nós temos o iPhone 4 aí. O que muda do 4 para o 8? Porque sempre quando lança alguma coisa nova, tem que haver algumas transformações que vá conquistar o comprador. Porque o comprador não vai querer ficar com o mesmo produto, tem que ter alguma novidade. Então, qual que é a novidade que tem do 4 para o 8? Então, você vê que o 8 ele é maior, né? Já lançou aqui com 2 câmeras. Né? Do 8 para o X, já não tem o botão do meio, né? O touch, a tela, ele ocupa a parte frontal inteira, então isso acaba sendo uma novidade, né? Do qual vai conquistar aí o cliente. Né? Agora vamos ter que inventar alguma coisa a mais do X aí para poder estar conquistando a galera. O que a gente vai fazer? Aí eles colocaram com 3 câmeras aí, né? Eu sempre me pergunto, para que 3 câmeras se só tem 2 olhos? Enfim, mas eu já vi com 4 já. Tem celular com 4 hoje. Então, sempre tem que ter uma novidade para estar chamando o cliente, né? A publicidade e o consumismo.
Você deve estar se perguntando onde isso tudo vai parar. O descarte de celulares não é o único vilão na questão de lixo eletrônico, mas como eles se tornaram um objeto de desejo cada vez mais acessível. Os brasileiros trocam de aparelho a cada ano, em média. Então, os brasileiros aí, né, todo ano tá trocando de aparelho celular. E assim como em todos os outros países do mundo, trocam sem necessariamente precisar. Você não acha que é muito pouco tempo para usar um produto eletrônico? Vamos fazer um teste? Analise anúncios de grandes lojas de operadoras de telefonia e depois responda as questões a seguir. Então, nós temos aí 5 questões para estar respondendo, né, para poder finalizar a aula. Então, vocês vão fazer uma pesquisa, né? Eu coloquei daí um pouquinho, vocês podem procurar outro, pode ser Samsung, pode ser, enfim, qual vocês achar que é mais bacana, né? E tá respondendo as perguntinhas aí. Quem define que está na hora de trocar de celular? Será que é a pessoa que tem o celular nas mãos ou a empresa, né? Que de uma certa forma cria propaganda, cria as novidades, enfim. Analisando os anúncios publicitários, que tipo de pressão são vinculadas? Essa pressão, gente, é como que a empresa ela vai conquistar o comprador, né? No caso da Apple aqui, as variedades diferentes, né? A evolução, né? Do 4 para o 8. O que a gente vai fazer para melhorar isso aí, para conquistá-lo? Então acaba sendo uma pressão, né? Do 8 para o X, o que a gente vai fazer aí de diferente para estar conquistando o comprador, né? Então são essas as pressões. A 3, na sua opinião, qual é o objetivo desse tipo de propaganda? Então, a propaganda que você escolheu para estar analisando, né? Qual que é o objetivo? Porque, de repente, pode ser para conquistar um determinado público, né? Por exemplo, um celular de 10 mil reais, ele não foi feito para uma pessoa que tem um salário mínimo, né? Então, a gente tem que pensar nisso também, né? Nem toda propaganda é para todo mundo. 4. Será que precisamos mesmo trocar de celular em tão pouco tempo? Quando ele ainda está em bom estado? Justifique. Então, você vai colocar a sua opinião. Tá? Será que precisa trocar de celular de ano em ano? Por que sim, por que não? 5. Porque os celulares e outros produtos eletrônicos não duram muito mais. Tá? Aí você vai colocar a sua opinião. Feito isso, né, na próxima aula a gente vai falar sobre o super-herói e vamos ter algumas coisas bem bacanas aí para estar ajudando vocês. Tá bom? Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Um abraço para todos e uma boa aula. Precisando de mim, me procurem no WhatsApp. Valeu, até a próxima.